Olá pessoal, professor Jean Aquino. Façamos aqui agora, por favor, um quadro comparativo do seu edital do ano passado para este ano, tá? Aqui eu tenho, 2021, 2022 e aqui do ano passado. Você perceberá que houve pouca ou nenhuma alteração. Em termos de interpretação de texto, veja que nós tínhamos lá compreensão e interpretação de textos de gêneros variados e aqui ele manteve compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Quando ele fala compreensão e interpretação de gêneros variados, contém-se aqui aquela distinção entre texto dissertativo, argumentativo, texto expositivo, tudo isso será visto e é muito cobrado, tá? Agora lá, níveis de significação, pressupostos, subentendidos e implícitos. Eles copiaram lá e colocaram aqui. Pressuposto, subentendido e implícito. Isso aqui se refere às inferências, às conclusões a que você chega a partir de coisas que estão escritas, mas quando elas mesmas não estarão grafadas no texto. Se eu digo para você, por exemplo, que Maria sempre traz consigo um guarda-chuva, não importa se chova ou faça sol, o que você pode pressupor? Que ela é uma menina precavida, que ela é uma menina que tem muito medo da chuva. Isso são pressupostos, são elementos subentendidos, são inferências, tá? Reconhecimento de tipos e gêneros textuais, continua igual aqui, aquilo que eu falei com você. Ele vai querer que você olhe para o texto e diga qual é o propósito, qual é a intencionalidade dele. Se ele é um texto que quer dissertar, que quer expor, que quer descrever, que quer narrar. E aí você tem texto narrativo, expositivo, injuntivo, todas essas distinções serão cobradas na prova. Podem ser cobradas na prova. A maior incidência sempre é de texto dissertativo, tá? Aí aqui, coesão textual, referenciação e sequenciação textual. Não mudou nada. Essa coesão textual aqui, quando ele divide aí referenciação e sequenciação, é basicamente o emprego de termos que remetam ao que já fora citado. Por exemplo, eu comprei estas canetas porque eu careço delas. Delas remete às canetas, né? Isso é chamada referenciação, tá? Agora, a coesão sequencial, ela se dá principalmente pelo emprego de conectores. Então, aqui no tópico 6, ele já começa a dar uma leve tangenciada em aspectos gramaticais. Agora vamos lá, em termos de distribuição de questões, tá? Até o item 6, você tem algo em torno de, no máximo, 30% das questões. 30% das questões vão girar em torno da parte de interpretação de texto, reconhecimento de tipologia textual, coesão textual e referenciação sequencial textual, mas já sabendo que aqui neste tópico ele já começa a tangenciar, a dar uma beliscadinha na gramática, tá? Por sinal, a gramática, como sempre, vai tomar muito mais espaço, né? Agora aqui, quando eu digo tomar mais espaço, não é tomar mais espaço só no tamanho do edital, é no número de questões. Caem muito mais questões de gramática. Agora é importante que nós não confundamos a questão de gramática que cita o texto com a interpretação de texto. Você provavelmente ouviu alguém dizer que caiu muita interpretação de texto na prova passada. Foi alguém que foi mal em português, não foi? Porque essa pessoa ela confunde referência ao texto com interpretação de texto. Nas questões de gramática, eles vão usar fragmentos do texto. E aí está a questão. Usar um fragmento do texto não transforma a questão em interpretação de texto. Vejamos aqui. Vamos direto para o que vai cair agora no edital, tá? Ortografia oficial, emprego do hífen, emprego dos porquês, emprego de CH e de X, de vez em quando isso gera algumas questões. Emprego da acentuação gráfica, importantíssima, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Emprego com relação de tempos e modos verbais. Veja como ele faz uma referência direta àquilo que eles vão cobrar quando cobrarem verbos. Correlação de tempos e modos verbais, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, aquela questão que nos dá um certo medo, mas que é bem menos complexa do que você imagina, sempre citando o texto, tá? E aqui você tem, estrutura morfossintática do período simples, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, as classes gramaticais que compõem isso, substantivo, pronome, verbo, numeral, tá? Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. Importante entender que aqui ele fala de orações coordenadas e aqui ele fala de orações subordinadas. Então, não tenha a pureza de coração de achar que ele não está dizendo que vão cair as orações. Vão sim, as coordenadas e as subordinadas. Só que na forma de organização do edital, uma pessoa de coração puro poderia supor que não citaram, né? Citaram sim, orações coordenadas e orações subordinadas. Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
Aqui basicamente está tudo. Basicamente tudo está aqui. Porque aqui ele falou de classes gramaticais e funções sintáticas e das orações, né? Aí vem, ó, emprego dos sinais de pontuação, que também é sintaxe, concordância verbal e nominal, sintaxe, emprego do sinal indicativo de crase, sintaxe, e colocação dos pronomes átonos, sintaxe. Só o que me chama a atenção aqui, mas eu não posso me descuidar, é não haver uma referência direta à regência verbal e à regência nominal. Repare, ele não faz uma referência direta a isso não. Só que, se eles cobrarem uma questão de regência verbal e nominal, isso significa que a questão pode ser anulada? Não, eles vão alegar, caso cobrem, que mencionaram isso aqui, quando disseram relações entre termos de oração. A relação entre termos de oração ela é vista também pela regência. A regência trata da relação entre o verbo e seus complementos. Então, eu não posso nem me atrever a dizer que eles não mencionaram regência verbal aqui. Eles podem cobrar a regência verbal e alegar, com razão, né, que está incluído aqui. Quer ver outra coisa que não foi citada? Note que não foi citado aqui o emprego do hífen, reparou? Não há referência ao emprego do hífen aqui, só que ele falou ortografia oficial. Ou seja, eles fazem um edital armadilhoso, um edital que, visto de forma inocente, pode pressupor um edital curto, né? Não fizeram referência a figuras de linguagem, mas lá na interpretação do texto, quando ele fala de pressupostos, subentendidos, ele pode inserir denotação e conotação ali também. Então, cuidado, não se iluda com esse edital. O edital aqui foi bem amarradinho, de forma que o que cair na prova terá respaldo nisto aqui. Ou seja, alteração de edital? Nenhuma alteração, tá? Só esclareci para você do que se trata. Repara que você pode também, de repente, falar, poxa, ele não falou verbo, não falou pronome. Falou sim, ó. Relações de coordenação entre orações e entre termos de oração. Aqui, ó, quando ele fala relações de coordenação entre orações e entre termos de oração, e a estrutura morfossintática do período simples, morfossintática envolve a classe gramatical e a função sintática. Ou seja, se eu tivesse que resumir este edital em uma palavra só, eu diria, sabe o quê? Tudo. Tudo está dito aqui. Há algumas coisas que eles de fato não podem cobrar quando não fazem menção direta a elas. Só que eu não arriscaria. A banca pode maldosamente, por exemplo, cobrar regência verbal e falar que está incutido aqui quando você fala na relação de subordinação entre termos. Tá legal? Ou seja, estudemos, né? Vamos diluir todos esses tópicos de forma esmiuçada e cuidadosa para que você possa ter um bom desempenho. Mas, insisto, o imprescindível é que você faça muitas questões. E conte conosco. Até a próxima.